Boa tarde! Que felicidade! Agora estar neste meio de expansão que é o YouTube. Então deixa eu me apresentar. Meu nome é Daniele Broco, eu sou conselheira das 5 dimensões do ser, dentre outras coisas, e fundadora da Unidade 5D. Unidade 5D é um ecossistema que tem como propósito desenvolver a integralidade do ser. A partir de hoje, eu vou estar colocando vídeos aqui nesse canal para compartilhar reflexões que nos ajudem a compreender melhor as nossas emoções, o nosso corpo, toda a parte do nosso consciente, inconsciente, né, que é a nossa mente. É importante que a gente dê esse olhar para ela, que a gente seja capaz de conversar com a nossa mente. Reflexões sobre o nosso lado espiritual, que nada mais é aquilo que a gente acredita, a fé que a gente tem, independente de dogmas ou de religião, mas aquilo que faz com que a gente acredite em algo mais. E falando também sobre as nossas relações como um todo, nossas relações familiares, nossas relações profissionais, nossas relações com nós mesmos, com os nossos sentidos, com a natureza, com o ambiente como um todo. Então, o intuito realmente é que a gente possa desenvolver aqui uma forma mais prática para que possamos nos desenvolver de uma forma integral, unindo todas as nossas partes. E vamos sempre trazer essas 5 dimensões do ser, porque elas fazem parte de quem somos, né? E nós temos os 5 elementos da natureza, nós temos os 5 sentidos. Então é sempre importante a gente lembrar que precisamos estar equilibrados em todos os nossos sentidos. Eu sempre vou começar com uma prática de integralização, uma parte de união, uma parte de ativação de todas as nossas dimensões, e depois a gente vai para o momento de reflexão. A finalização sempre será com um processinho ou uma prática de liberação ou de cocriação, mas sempre algo voltado para aquilo que nós conversamos e refletimos durante esse espaço em que podemos estar juntos e que a gente está refletindo sobre algo que possa ser melhorado na nossa vida, tá ok? Então, nesse primeiro momento, eu vou pedir para quem estiver aí, aonde estiver, tá? Que possa deixar as mãos voltadas para cima. Se tiver de pé, que deixe as mãos com as palmas voltadas para frente. E no primeiro momento eu vou guiar vocês por uns minutinhos para que a gente possa fazer essa ativação e essa conexão com tudo que somos, ok? Só vou aumentar um pouquinho aqui o som. Então eu peço que vocês fechem os olhos e inspirem bem profundo e bem presente, percebendo como está o teu corpo, levando a atenção para aquela parte do corpo que se manifesta agora, para que nesse primeiro momento a gente possa se conectar com essa ferramenta linda que nos proporcionou estar aqui, que nos proporciona viver tantas coisas. Vamos ativando o nosso corpo, começando lá pelos pés e subindo até a nossa cabeça. Vamos ativando a nossa consciência, o
o nosso inconsciente, os nossos pensamentos. Vamos prestando atenção nas nossas emoções, o que estamos sentindo neste momento. Sem resistir, sem lutar contra, simplesmente sentir e acolher. Vamos ativando a nossa dimensão espiritual. Aquilo em que acreditamos, aquilo que faz o nosso coração vibrar, que nos faz ter esperança, que nos faz seguir em frente. Vamos ativando agora a nossa capacidade de nos relacionar, todo o nosso lado relacional, a forma como nos expressamos, a forma como interagimos. Tudo aquilo que acontece ao nosso redor. Vamos nos conectando de forma integral com o aqui e agora. E vamos neste momento pedindo permissão para cada célula do nosso corpo, para cada conexão neural que existe no nosso cérebro, que abre espaço para receber informações e que esteja aberto para poder ressignificar emoções, compreender situações e que esteja aberto para, a partir deste momento, liberar o que não for mais necessário e preencher com aquilo que faz sentido para nós. Inspira bem grande, bem profundo. Exala de forma leve. E pode abrir os olhos devagarinho. Sempre que finalizar, vou pedir para que vocês tragam as mãos unidas, porém não assim, assim. Para que possamos, a partir daqui, então, manifestar tudo que somos. Unindo as nossas partes e estando de forma ativa e presente para manifestar. Tudo bem? Agora eu vou finalizar aqui a música para que a gente possa estar bem presente. E como um primeiro assunto a abordar aqui hoje, nós vamos falar sobre tudo que fazemos durante todos os dias, que fazemos por obrigação e que fazemos por vontade. Falar sobre todas as atividades, que são inúmeras, que a gente faz todos os dias e que a gente muitas vezes acaba fazendo por obrigação, acaba fazendo porque temos que fazer, acabamos fazendo porque é o certo a fazer. Mas e onde é que fica a nossa vontade? Quais são as coisas que a gente faz efetivamente por vontade? Quais são os passos, quais são os movimentos que a gente faz por vontade própria? Vamos a exemplos práticos. Acorde de manhã e eu vou tomar meu banho. Eu faço isso por vontade própria ou eu faço isso por uma obrigação? Quando eu vou para o meu trabalho, eu faço isso por vontade ou eu faço por obrigação? Quando eu vou brincar com os meus filhos, eu faço por vontade ou eu faço por obrigação? Quando eu estou indo para a academia, eu faço por vontade ou eu faço por obrigação? É importante a gente trazer essa percepção e esse entendimento. Por quê? Porque quando a gente fala em realizar uma ação por obrigação ou por vontade, isso interfere diretamente no resultado dessa ação. Por quê? Porque quando a gente vai
agir, a gente tem uma energia que a gente está colocando nisso. E a energia que a gente está colocando nisso vai interferir diretamente no resultado e no fluxo daquela ação. Então, se a energia que eu coloco naquilo que eu estou fazendo é uma energia de vontade, que ela vem com satisfação, ela vem com ânimo, ela vem com prazer, ela vem... As chances daquela ação ter um resultado positivo ou de acordo com aquilo que intencionamos é muito maior. Porém, quando a gente faz qualquer ação por obrigação, porque tem que fazer, porque os outros fazem, a energia que está sendo colocada naquilo, ela é uma energia absolutamente mais resistente ao fluxo. Então, as probabilidades daquilo acontecer, daquela ação se tornar algo que vai ter um desafio para chegar no resultado, ou algo que vai ter um resultado que não estava de acordo com a nossa intenção, ela é muito maior. Por quê? Porque são energias diferentes que estão sendo colocadas na ação. E vocês concordam comigo que a ação, ela é feita de energia? Qualquer ação ela é feita de energia. Seja energia física, seja energia emocional, seja energia mental, mas é uma energia que está sendo colocada. E daí vocês vão me dizer, ah, Dani, tudo bem, mas aí tá dizendo que a gente só tem que fazer aquilo que temos vontade de fazer? Aí seria a vida de Alice no País das Maravilhas. Não é essa a questão. A questão é olharmos para a nossa vida e percebermos o que estamos fazendo por obrigação, o que estamos fazendo por vontade, e perceber se existe pelo menos um equilíbrio entre isso. Porque o ideal, sim, é que possamos fazer tudo aquilo que temos vontade. Ah, mas aí é nessa hora que metade vai embora do vídeo e diz, ela vive na ilusão. Não, vamos contextualizar. Quando a gente olha, então, para esta lista que a gente faz e percebe que tem muito mais coisas que estamos fazendo por obrigação, precisamos parar e olhar para aquilo que estamos fazendo por obrigação e nos perguntarmos por que aquilo está sendo uma obrigação para nós. E como podemos ressignificar isso e trazer vontade para isso? Vamos a exemplos práticos, porque eu adoro exemplos práticos. No meu caso, tive uma época na minha vida, eu trabalhei muito tempo com a parte na parte de corporativa. E teve um período da minha vida que foi um pouco antes do meu hoje chamado burnout, né? Mas do momento em que eu percebi que as coisas não estavam caminhando do jeito que deveriam, que eu acordava e dizia, tenho que trabalhar. E isso então estava sendo não uma vontade, estava sendo uma obrigação. Mas isso não quer dizer que, então eu tenho que mudar de emprego, essa empresa não serve para mim, eu não estou fazendo o que eu amo. Nenhum desses pontos era um problema naquele momento. O problema naquele momento é que eu não estava mais tendo prazer naquilo que eu estava fazendo. E o porquê? Por quê? Porque a minha vida estava acontecendo de forma automática. Eu só estava fazendo tudo por fazer. Então, indo trabalhar por ir trabalhar, porque precisava receber dinheiro, porque precisava pagar as contas. Vocês entendem o peso? Um peso em cima do outro peso? Então, tenho que trabalhar porque tenho que ter dinheiro, porque tenho que pagar a conta. A vontade, o prazer se perdeu. E então a minha vida, ela estava o quê? Vivendo por obrigação. Eu estava vivendo por obrigação. E aí que a gente chega no famoso sobreviver. Viver por uma obrigação.
E é muito pesado quando a gente olha a vida dessa forma e perceber que nós estamos vivendo por obrigação. Como mudar? Né? Então, quais os movimentos que a gente pode fazer para mudar? Então, o primeiro passo de fazer essa lista já é a responsabilidade e a coragem de assumir e de olhar porque não está tão legal, porque tudo aquilo que está nos trazendo desconforto. Termos a coragem de assumir a responsabilidade sobre tudo que sobre como estamos agindo e tudo que estamos produzindo, é o primeiro passo. Quando o corpo entende que você está fazendo uma ação de olhar e aceitar isso, ele já se prepara para liberar aquilo que não faz mais sentido. Quando a nossa mente percebe que você está disposto a colocar para fora o que está ocupando espaço desnecessário, ela também vai fazer os movimentos para que isso aconteça. Porque você está colocando energia naquilo. Você está colocando atenção em você. E quanto mais atenção a gente coloca em nós mesmos, mais o nosso corpo, mais a nossa mente e mais as nossas emoções respondem para nós. Só que a gente conversa com todo mundo, menos com nós mesmos. E eu vou tocar aqui num ponto, que é um ponto que vai gerar talvez alguns desconfortos, que é sobre a forma como foi tratada a meditação e como ela foi trazida. A meditação, sim, ela tem um propósito lindo, mas a meditação, ela pode ser uma meditação ativa e ela pode ser uma conversa franca com nós mesmos. A meditação nada mais é do que o processo de estarmos presentes, de assumirmos a responsabilidade sobre a nossa vida, de conseguirmos estar na nossa própria presença, de sermos capazes de gerenciar a nossa própria vida. Então, quando a gente para pensar desta forma, a gente, em vez de fugir disso, a gente tem vontade de mergulhar para dentro disso, sabendo que nós mesmos somos capazes de promover a nossa autocura, de promover as nossas vontades, de promover as nossas melhores emoções, de promover as nossas melhores ações. E somente quando fazemos isso é que conseguimos desenvolver a famosa confiança, a famosa capacidade de ter o verdadeiro, não controle, mas sim direcionamento da nossa vida. E como podemos fazer isso? Quando olhamos para este panorama e percebemos as obrigações que temos que fazer, vamos pegar sempre e começar pela obrigação mais leve, a que é mais fácil, a menos doída no primeiro momento. Por que a gente tem que começar pela mais leve? Porque se a gente começa pela mais complicada, o nosso corpo e a nossa mente, eles vão reagir para nos proteger, porque isso vai nos trazer um desconforto muito grande. Então a gente tem que começar por aquela que é mais fácil. E vamos dar um exemplo. No meu caso, né? Qual que era uma obrigação para mim? Ter que levantar no horário pré-determinado. Não o horário que eu tinha vontade. Independente de ser cedo ou tarde, mas é o horário pré-determinado para eu estar em algum lugar. Como que eu lidei com isso?
eu decidi escolher o horário que eu ia acordar. Eu decidi escolher o horário que eu iria acordar. Como que eu fiz para escolher o horário que eu ia acordar? Eu, durante 3 semanas, 4 semanas, nos finais de semana que eu não tinha horário pré-determinado, eu olhava o horário que eu ia dormir e percebia o horário que eu iria acordar. E olhava e fiz uma média de quanto tempo o meu corpo precisa para acordar de forma involuntária. É assim que a gente estabelece uma conversa com nós mesmos, nos testando, nos conhecendo, não pegando algo pronto, um manual pronto de 21 dias, que funcionou para alguém, mas que talvez não funcione para nós, e que vai nos trazer mais desconforto, mas sim descobrindo como nós mesmos funcionamos. Então eu percebi que o meu corpo, na maior parte dos dias, ele precisa de 6 horas para dormir. A partir de então, eu comecei a estipular o horário que eu ia acordar. Eu ia dormir às 10, para acordar às 5. Eu acho que é mais ou menos isso, né? Eu não sou muito boa de matemática, mas eu acordava às 5. E daí eu estava acordando porque eu queria. Não porque eu tinha que acordar. E então eu tinha tempo para fazer coisas que me davam prazer. Ah, Dani, mas eu tenho filho, Dani, mas eu tenho marido, nananana. Mas eu fui dormir tarde. Lembrem-se, isso é um exemplo. E depois eu vou trazer outros exemplos para vocês. Mas é que vocês consigam entender que o que me incomodava, eu ter que acordar em um horário pré-determinado por outras pessoas. Porque eu tinha que estar lá em um horário. Então o que eu fiz? Eu me dei a liberdade de eu escolher o horário. E escolhi acordar antes. Isso por si só, pro meu corpo e pro meu sentir, foi uma sensação de liberdade, de escolha. Quando trabalhamos a sensação de liberdade e escolha dentro de nós, isso reverbera, essa energia de liberdade e de escolha reverbera. E isso fez com que eu ficasse mais feliz. Então, obviamente, eu comecei a colocar outras coisas antes de ir para o meu trabalho. E então, ir para o meu trabalho começou a ficar mais leve, porque eu já chegava melhor, eu já chegava com sensação de liberdade, eu já chegava com sensação de escolha, e eu tinha desenvolvido ainda tarefas que me deixavam mais felizes. Eu chegava de outra forma no meu trabalho. Vocês entendem o que é a integralidade do ser? É todas as vezes que nós vamos fazer algo, conseguimos colocar o nosso corpo, a nossa mente para entender, nosso poder de escolha, o nosso sentimento, a nossa relação com o todo, com o tempo, com o espaço. Quando fazemos algo de forma integral, a gente nem precisa de resultado, porque aquilo por si só já foi o resultado da capacidade de estarmos na nossa totalidade para fazer algo. Dentro dessa reflexão é importante trazer também um processo, uma informação, um conhecimento de que para o nosso corpo, para a nossa mente, tudo precisa ter um começo, um meio e um fim. Da onde que surge
o pensamento das intenções que temos genuínas, que deveriam ter um sentimento e uma manifestação, mas que não tem ou o sentimento ou a manifestação. Fica solto, perdido dentro de nós, esperando que a gente tome uma ação frente àquilo. Um exemplo prático. Eu tenho que pagar uma conta. Então, eu tenho que pagar uma conta, é a intenção. Qual que deveria ser a consequência disso? Vou pagar a conta porque foi algo que me foi dado. Então eu estou retribuindo. Sentir e compreender. E então, no mesmo momento, agir e pagar a conta. Mas o que acontece? Vou pagar a conta. Ter que gastar dinheiro. Gerou um sentimento ruim, uma preocupação. Quando gera um sentimento ruim, uma preocupação, o corpo, no momento, já barra a tua ação. Por quê? Porque a ação é sempre a expansão do teu sentimento. Então, se você for agir a partir daquilo que você gerou, que é preocupação, você vai estar expandindo aquela energia. E o corpo maravilhosamente diz, não vamos fazer isso agora. Até que ela tenha um sentimento bom. Mas daí você vai lá e faz e expande. Ou você diz o quê? Não, neste momento, não vou fazer isso, deixa pra depois. E isso fica gigante dentro de nós, ocupando espaço. Por isso que nós precisamos olhar para como estamos agindo. Como está sendo o nosso fluxo de vida? Na obrigação ou na intenção ou na vontade? Pegar tudo aquilo que a gente está fazendo por vontade e expandir. Utilizar a lista de vontades, que agora nós vamos chegar nas listas de vontades, para ajudar na organização e na melhora de lista de obrigações. Como? Então, depois que foi feita a lista bem linda de obrigações e vontades, olha para a lista de vontades. Então, coisas que você faz pela sua vontade. Eu faço pela minha vontade tomar banho, porque eu amo tomar banho. Então, toda vez que você tem que fazer algo por obrigação e que é muito difícil para você, tente encaixar um banho antes. Tente encaixar algo que vá te trazer a possibilidade de escolha e liberdade, que vai te trazer satisfação. E aí nós vamos entrar numa esfera antes de ontem, que eu estava falando sobre procrastinação. Procrastinação nada mais é a falta de vontade de fazer algo, ou a preguiça de fazer algo. Falta de vontade de fazer algo que você vai ter que fazer por quê? Por obrigação. Como que a gente faz para lidar com a procrastinação? Aceita que é uma falta de vontade. Acolhe isso e diz, eu não gosto de fazer isso. E tá tudo bem, porque eu não sou obrigada a gostar de fazer tudo. Nós precisamos aprender a nos acolher. Nós somos os nossos maiores julgadores. Não precisa de um chefe para brigar com você. Você faz isso com você mesmo várias vezes ao dia. Não precisa de uma mãe para fazer isso por você. Porque a gente já faz isso. E a gente espera que os outros nos acolham.
A gente não faz isso por nós, mas a gente fica ali sentadinho esperando que alguém faça. E quando alguém não faz, a gente fica frustrado, triste, chateado. Mas nós não fomos capazes de fazer isso por nós mesmos. A gente precisa se acolher. A gente precisa dizer, tá tudo bem. Tá tudo certo. Sabe aquilo que a gente gostaria que alguém fizesse por nós? Nós somos capazes de fazer. Eu tenho que fazer isso por obrigação. Tá tudo bem. Eu sei que não é legal. Mas juntos nós vamos dar um jeito de melhorar isso. Vamos começar fazendo uma coisa legal por nós antes? Na lista de vontades, você vai olhar que vai ter lá: brincar com os meus gatinhos, brincar com os meus filhos. Faça isso antes de fazer aquilo que tem que fazer por obrigação. Mas vocês percebem que a gente tem uma mania terrível de colocar a obrigação sempre na frente? Não, primeiro a obrigação, depois o lazer. E nisso a gente vem vivendo a vida com relâmpagos de prazer, com 360 dias, 350 dias no ano, esperando os 30 dias de férias. Com 7 dias de obrigação, com 5 dias de obrigação para 2 dias de vontade. E como que esperamos estar bem? Como que esperamos estar felizes, sem depressão, sem ansiedade, sem problemas cardíacos, sem problemas de circulação? Se a maior parte do tempo a gente passa lutando e resistindo contra o fluxo da vida, o corpo cansa, porque ele está sempre. A gente coloca foco naquilo que é mais difícil, não no que é fácil. Sendo que o fácil que vai conduzir para que a gente consiga fazer o que é desafiador. O meu propósito aqui, eu estou cuidando do tempo, porque o meu propósito aqui não é ficar muito tempo. No primeiro momento. É somente trazer umas viradas de chave. 1, 2, 3. Entendam, tudo isso está no nosso sistema límbico. Que o nosso sistema límbico nada mais é que o nosso HD, tá? Tudo isso fica lá atrás, armazenado. O fato de vir alguém e trazer, eu tava olhando, gente, a minha idade, né, olha. Sou dessas, entende? Porque eu também sou corpo, entende? Eu também tenho as minhas, aquilo que eu acho bonito nem tanto em mim, eu acolho, mas eu sempre procuro estar melhor comigo mesmo. Então, essa é uma dimensão do meu ser, ok? Então, o sistema é que nem um HD. Sabe o HD que tá lá atrás? Ele tá recebendo informações. E fica tudo guardadinho. Até que um dia alguém chegue e aperte sem querer naquela pastinha. E o fato de você apertar naquela pastinha e você poder olhar tudo que tá lá dentro e dizer: meu Deus, olha a quantidade de arquivo que tem aqui, que eu não precisava estar com elas aqui dentro guardadas, já faz com que você faça uma limpeza. E é isso que eles querem dizer quando o fato de você colocar luz na sombra já é um grande poder de cura. É isso. É a coragem de abrir aquela pastinha, olhar e dizer, e daí perceber: meu Deus, mas isso aqui aconteceu quando eu tinha 5 anos. E eu não tinha consciência das minhas emoções. Então agora eu posso ressignificar.
E por que eu tô querendo dizer isso? Porque muitas vezes a gente não consegue fazer as coisas que nós temos vontade e focamos no que é obrigação. Por causa de memórias, sim, de quando éramos crianças e adolescentes. Porque sim, isso fica dentro de nós. E como hoje nós estamos falando de obrigação, que remete à limitação, e de vontade, que remete à liberdade e expansão, a finalização de hoje, que é a prática que nós vamos fazer, é um processo de podermos expandir a nossa liberdade e a nossa coragem para liberar aquilo que já não é mais nosso. Tá ok? Agradeço até aqui. Quem quiser, quem já fez sentido, quem já caiu umas fichas, quem já pensou em fazer alguma coisa diferente, pode seguir. Quem quiser participar agora da parte de liberação, sinta-se acolhido, vai ser um prazer ter você aqui. Lembrando sempre, sempre, pessoal, unidades. Eu vou chamar vocês de seres únicos ou unidades, tá? Porque vocês cada vez mais entendam que vocês são a unidade de vocês, de todas as nossas partes, tá? E para que vocês lembrem que vocês são únicos e são especiais exatamente do jeito que vocês são, na diferença que vocês têm do todo, tá? Então, num primeiro momento, lembrando que tudo que a gente fala aqui e que sabe as chavinhas que viram? A gente só consegue, às vezes o fato de você ter trazido já para a consciência já te ajuda bastante. Porém, o nosso corpo, ele tem memórias celulares, tá? Então, às vezes você trouxe ok, saiu dali uma memória, aciona uma outra memória que remete à mesma coisa e você acaba retornando com aquilo, tá? Então, o que eu convido vocês sempre? Manter uma prática de 5 minutos durante 7 dias. 5 minutos durante 7 dias, tá? De algo que faça sentido para você e te lembre daquilo que você trouxe para a consciência. E isso só quem vai saber, não posso ser eu que vou dizer para você, porque a forma como aquilo chegou para você não tem como eu saber, só você sabe. E o fato de você dizer, não, quando ela trouxe aquela consciência, eu lembrei de tal coisa, entende? E você, durante esses próximos dias, nem que seja ou escrever o contrário daquilo que você estava acostumado a fazer e colocar como afirmação, ou colocar uma música que vai te fazer lembrar daquilo, ou simplesmente respirar de manhã cedo, ou antes de dormir, ou qualquer horário do teu dia. E nem precisa ser 5 minutos, tá, gente? Até trazendo agora, pode ser 3, mas alguns minutinhos, pelo menos um comprometimento teu, de algum minuto do teu dia, você respirar e lembrar e dizer, aquela não era eu. Aquilo era uma projeção. E eu posso fazer diferente. Isso já vai ajudar, tá? Mas é importante que sejam pelo menos 7 dias. E por que eu vou dizer 7 dias? Porque no nosso calendário, nós estamos muito acostumados com 7 dias. Começo, meio e fim. Começo, meio e fim. Então, a nossa vida ela tá muito dentro do começo, meio e fim. E dentro de um dia só, você ter o começo, é muito difícil você conseguir desenvolver um pouquinho de presença 3 vezes no dia. Então, que a gente consiga ter o começo, meio e fim durante esses 7 dias, que é a nossa semana. Porque depois de domingo a gente sempre diz, agora vai começar de novo. Agora vai começar de novo.
Se você sente que você consegue, em um dia, por exemplo, ter pelo menos umas 3 práticas de começo, meio e fim, tenha consciência de que pronto, terminou meu dia, agora eu começo de novo, e um novo dia começa, e uma nova vida começa, e aquilo já não vai mais estar presente, ótimo, tá? Tem pessoas que conseguem isso, mas quem não consegue, pelo menos 7 dias, tá bom? Então agora nós vamos fazer a nossa finalização, tá bom? Deixa eu só colocar aqui, eu sempre coloco uma musiquinha, que é pro nosso corpo relaxar, porque o nosso corpo, quando ele escuta a música, remete a prazer, tá? Então, entendam, gente, tudo isso tem uma conexão. Então, quando ele remete a música, ele remete a lazer, a prazer. A mente, ela relaxa também, ela para de te cobrar, porque ela se entrega para aquilo, tá? Eu vou pedir para que todos vocês, então, novamente, coloquem as mãos em cima dos joelhos, palmas voltadas para cima. E o porquê palmas, as mãos voltadas para cima? Palmas voltadas para baixo, fechado, com medo, recluso. Até o ombro se fecha. Quando as palmas são voltadas para cima, o ombro se abre. Você se abre, você se desarma, tá bom? Fechem os olhos, expirem bem grande e profundo. E a partir deste momento, a partir da 3ª batida do sino, nós nos preparamos para liberar. Inspira bem grande, exala e libera tudo aquilo que estava no teu inconsciente, que virou de chave, que fez sentido para você. Libera para o teu corpo sentir. Acolhe este momento. Acolhe este sentimento. Acolhe a situação vivida, a compreensão. E a partir deste acolhimento, no teu tempo e no teu espaço, com liberdade, libera aquilo que já não faz mais sentido. E abre espaço para a nova percepção. Abre espaço no teu corpo, nas tuas células, no teu coração, nas tuas conexões neurais, no teu inconsciente, no teu consciente, para que essas novas percepções caminhem para dentro de você, façam parte de quem você é. E a partir deste estado vai criando um ambiente então seguro para que a tua liberdade de ser e estar quem você é se expanda para todas as extremidades do teu corpo. Trazendo a sua capacidade de agir através da sua intenção e da sua genuína vontade, liberando todos os medos, os bloqueios, todas as resistências, trazendo para a consciência de que é possível ser
estar diferente. É possível quebrar o padrão. É possível você mesmo fazer as suas pequenas mudanças. Pequenas mudanças que, ao caminharem junto com o nosso sistema circulatório, podem se tornar grandes coisas. Nos recordando agora da infinita capacidade que temos de criação, de manifestação. Lembrando a nossa mente de que se tantas coisas no mundo já foram possíveis, tudo que está aqui dentro também é. Neste momento, vai imaginar diante de você um espelho bem grande, com uma moldura dourada. E você vai repetir: eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Inspira bem grande. Exala bem devagar. E no seu tempo, vai abrindo devagarinho os olhos. Unindo as palmas das tuas mãos em frente ao teu corpo, apontando para frente. E fazendo um movimento de abertura. Muito, muito, muito obrigada para todos que ficaram até aqui. Espero que tenha feito sentido para vocês. Quem curtiu, curte aqui o vídeo, comenta, compartilha, expande essa energia para que a gente possa cada vez mais estarmos mais leves e livres para sermos essa integralidade, essa unidade linda que somos. Para quem tiver interesse em sessões particulares e individuais, eu deixo no link da descrição aqui o WhatsApp para vocês entrarem em contato. Tem também o meu Instagram, quem quiser pode me seguir lá, porque eu sempre posto frases, pensamentos, vivências. Eu estou sempre alimentando também muito o Instagram, tá bom? Um beijo grande no coração de todos vocês. Até a próxima!